Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. Nosso assunto de hoje é sobre anafilaxia no departamento de emergência. Aqui comigo o Dr. Leonardo Goltara, nosso médico emergencista. Tudo bem, pessoal? E aqui comigo, Luísa Brown, nossa residente em medicina de emergência. Vai ser um prazer estar com vocês. Tamo junto para esse papo aí, né, Léo? Anafilaxia no departamento de emergência. Queria saber aí, é comum, Léo? É muito comum. A gente fazia agora há pouco um episódio sobre asma, né? Que todo para departamento de emergência, todo mundo atende a asma. Cara, doenças alérgicas e a anafilaxia tá ali, né? Mais ou menos no mesmo pacotão ali, né? Nas atopias, no grupo ali da histamina, das rinites. A reação anafilática, ela também é muito comum no departamento de emergência. Chega com muita frequência. A grande maioria muito benigna, a grande maioria evolui bem, como dizem bem a terapêutica, né? Com, sem ou apesar do médico, a grande maioria evolui bem, mas a gente precisa identificar porque a minoria que evolui mal, frente a o que é poucos por cento, frente a um número muito grande de pessoas que tem, poucos por cento pode representar muitas pessoas. Exato. E a gente precisa aprender a manejar disso. E aí, no manejo da anafilaxia, eu vejo muita gente usando o periférico como se fosse principal e deixando de fazer o principal, que realmente salva vidas. E quando a gente fala de departamento de emergência, né, Léo, a gente tá sempre com essa minoria, essa pequena porcentagem que chega pra gente. É verdade, assim, nossa amostra é enviesada. A gente acaba na sala vermelha vendo realmente os piores. Embora na nossa vida de emergencista nem tudo é sala vermelha. A gente também atende sala amarela, orienta a verde, porta, né? Orienta a porta. Frequentemente toca a porta também, por que não? Já fiz muito plantão de ficha verde, muito plantão de... Na época, inclusive, que ficha verde nem chamava ficha verde. Era plantão de fichinha, de porta... antes da classificação de Manchester ou de outras classificações ficarem disseminados. Então, o lugar do emergencista é ali também, não precisam ter esse preconceito, não. Mas sim, a gente acaba vendo de forma enviesada, porque tem umas fichas menos que verdes que sequer aparecem no departamento de emergência. Tem as anafilaxias, as reações alérgicas, as reações anafiláticas, que são bobas, o paciente já sabe que tem uma coceirinha de pele, ele se automedica em casa e nem vai para o pronto-socorro. Então, tem isso em mente que você dizia, é importante. O paciente que vai para o pronto-socorro, ele já tem um certo grau de problema acima do paciente que ficou em casa. E dentre aqueles que vão para o pronto-socorro, a gente vai encontrar os verdes, os amarelos e os vermelhos. Exato. E principalmente para os vermelhos, eu vejo o pessoal errar demais. E aí, começando então, Léo, a falar algumas definições que eu acho que embaçam um pouco pra gente, assim. A definição de anafilaxia e de choque anafilático, acho que são os principais pilares aí pra gente poder definir um pouco melhor pro pessoal de casa aí. Tá. Anafilaxia, pessoal, para você dar um diagnóstico de reação anafilática, você precisa ter pelo menos um de dois critérios. Ou o paciente está tendo algum sintoma relacionado a uma exposição conhecida a um alergeno. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho alergia a camarão e acabei comendo camarão sem querer, estava lá no meio de uma torta que eu não percebi que tinha camarão, comi camarão sem querer e estou tendo sintomas agora. Então, beleza, isso você já pode chamar de reação anafilática. O paciente sabe que tem alergia, ele teve contato, proposital ou não, com esse alergeno e está tendo sintomas. Beleza, ele tem o critério para você pensar em reação anafilática. Mas, muito frequentemente, acontece em pacientes de que não tem histórico nenhum. Assim, eu não sei o que eu comi, eu nunca tive crise alérgica, eu não tomei nenhum remédio diferente, não tomei nenhuma penicilina, nenhuma dipirona, não tomei nenhuma sulfa, eu não fiz um anti-inflamatório, não fiz um AS, não tive contato com nenhum cheiro diferente, nada aconteceu. Mas eu tô aqui me apresentando com esse quadro
Para esses pacientes que não têm histórico nenhum de alergia, a gente, para falar em anafilaxia, a gente precisa ver nesses pacientes reações cutâneas, mucosa cutâneas, como edema de lábio, edema periorbital, rash. Outro dia eu falei rash cutâneo e me corrigiram, falaram que todo rash é cutâneo. Tem lógica, né? É verdade. Mas rash, edema periorbital, edema de lábio, eventualmente estridor laríngeo, você precisa ver lesão de pele. Uma vez que o paciente tem um, ou pelo menos os dois desses critérios, digamos assim, de abertura da suspeita, para quando que você confirma a suspeita de reação anafilática, aí você vai para basicamente quatro aparelhos, né? Que é a própria pele. Então, rash, edemas, como a gente já vinha falando. A gente vai procurar saber se ele tem sintoma respiratório, estridor, dispneia, sibilos, hipóxia, dessaturação, tosse. Isso tudo pode ser sintoma de anafilaxia, de reação anafilática. A gente vai para o cardiovascular, que a gente principalmente vai procurar medir pressão arterial desse paciente, ver se ele tem uma hipotensão ou não. E se ele tiver uma hipotensão que já dê má perfusão periférica, aí isso você já vai chamar de choque anafilático, uma hipotensão com má perfusão, com disfunção de perfusão de tecidos, choque anafilático. E pele, respiratório, cardiovascular e gastrointestinal. As pessoas muito frequentemente esquecem dos sintomas gastrointestinais, e sintomas gastrointestinais como vômitos, como diarreia, como dor abdominal, podem sim ser sintomas de reações anafiláticas. A gente tem que estar ligado quanto a isso. Então, em resumo, para resumir, tem que ter ou exposição conhecida ou lesões de pele. Se você tem exposição conhecida, beleza, você pode pensar em reação anafilática, ou lesões de pele características, você vai pensar em reação anafilática. E além disso, podem apresentar sintomas gastrointestinais, respiratórios ou cardiovasculares. Show de bola. É isso, né? Então, uma reação de hipersensibilidade ou uma reação alérgica que cursa com manifestações sistêmicas. Tem aquele blá blá blá, né? IgE mediado, libera histamina, e que o IgE é disso, o IgE é daquilo. Cara, raiz. Se você quer saber isso tudo, maneiro. Não vamos explicar isso no Pod Raiz para vocês. Aqui a gente quer resolver, a nossa prática é voltada para a clínica, para o tratamento em si, como é que resolve. Muito legal, não estamos desmerecendo, deve ter um monte de fonte aí pelas internet, pelos podcasts, que você vai poder ouvir tudo em detalhes sobre a fisiopatologia ali da reação anafilática e cada prostaglandina daquelas que mexe ou deixa de mexer. Neste momento, para a gente não importa. No Raiz, a gente vai para os critérios clínicos. E aí, eu vi que você falou alguns fatores predisponentes aí, né, Léo? Acho que os mais comuns, alimento, medicamento, né? Outros que a gente não sabe também, né? Picada de inseto. Alimentos, medicamentos, picada de inseto. Acho que você foi bem nessa lista, hein? Pois. E a gente precisa lembrar dos alimentos mais comuns. Frutos do mar, nozes, amendoim, castanhas. Estava procurando a palavra aqui. Amendoim, castanhas, nozes, também dá muita alergia. Frutos do mar dá muita alergia. Alimentos ultraprocessados podem dar alergia. Corante dá alergia pra caramba. E muitos alimentos têm corante, principalmente os industrializados. Eu tive uma história na família de uma pessoa que teve uma gestação absolutamente normal e danou de se coçar inteira durante a gestação, coceira, passou uns 3 meses se coçando, até a gente descobrir que a causa do prurido, e tinha dermatite atópica, sabe? Uhum. Que a causa do prurido era o ácido fólico. Mas assim, como assim o ácido fólico? O ácido fólico não dá prurido. Não, o ácido fólico não dá prurido. O que dava prurido é porque o comprimido do ácido fólico era amarelo. Meu Deus.
Até descobrir pela isso. indústria farmacêutica, tinha feito um comprimidinho amarelo, até descobrir que aquele corante do ácido fólico, que era um corante, era o problema. Foi quase um parto, ela estava grávida. Foi quase um parto. E surreal que a gente foi procurar ácido fólico incolor para comprar de milhares de laboratórios e não achamos. A gente teve que mandar manipular o ácido fólico. Caramba! Para ver isso. Bom, então de alimentos é isso. Castanhas, frutos do mar, corantes são os muito comuns. Medicações: anti-inflamatório, dipirona, AS, sulfapenicilina. Contraste. Talvez eu acho que essa é a lista dos campeões, assim, que me lembra. Os mais comuns, acho que sim. Né? Uhum. E exposições ambientais. Cheiros fortes, pode dar reação anafilática. A gente pode ter reação anafilática por contato com coisas na pele, tintas. Atividade física, às vezes, né? Atividade Tem física, alergia, às vezes. atividade física. Começa a fazer muito um overlapping, né? A gente falava no outro episódio sobre asma. Tem muito um overlapping, uma sobreposição de... A asma é uma doença atópica, como a anafilaxia. Então, tudo que desencadeia a atopia pode desencadear uma crise alérgica. É isso. E do quadro clínico, Léo, assim, como é que esse paciente se apresenta pra gente no departamento de emergência? Basicamente, os 4 aparelhos que a gente falava: pele, gastrointestinal, cardiovascular e respiratório. É isso. Lembrar, assim, o gastrointestinal menos comum, né? Então, geralmente associado à parte de cutânea, né? O mais comum disparado é o cutâneo. Com rache, com placas eritematosas, com edemas labial, periorbitário, pode às vezes ser da orelha. Tem muito aquela cena do Will Smith no filme Hit, Conselheiro Amoroso. Se você não sabe, você assistiu esse filme? Não. Esse filme é ótimo. Se vocês não assistiram Hit, Conselheiro Amoroso, fica a dica. Pode Raiz também é dica cultural. Também é cultura. Mas se você não assistiu, assista. Você vai adorar o filme. O filme é uma gracinha. Deve estar grátis aí. O filme já tem mais de 10 anos, com certeza. Se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. Tem uma cena... É um micro spoiler para você que não assistiu. Tem uma cena que o personagem do Will Smith, que chama Hit, que é o nome do filme, tem uma reação alérgica, uma reação atópica. E aí fica bem marcado ali o que é rache cutâneo, o que é edema. Pode ser edema de orelha, edema de olho, edema de lábio. Isso tudo é muito comum. E aquele mais temido de todos, que é o estridor laríngeo. Esse sintoma respiratório é mais temido de todos, porque a gente tem medo do, como diria a vovó, como diria a titia, cuidado que vai dar um edema de glote. Sim, pode dar um edema de glote. Sábias. E aí, acho que o principal aqui hoje, Léo, vamos falar como é que trata então, né? Como é que trata a anafilaxia? Olha, o erro mais comum de todos é subestimar a anafilaxia e fazer antihistamínico. E só, né? Como assim fazer antihistamínico é um erro? O antihistamínico, pessoal, é um medicamento que vai resolver o problema cutâneo. Ele vai diminuir o prurido, ele eventualmente pode diminuir o rash, ele pode diminuir o edema labial, o edema Visualmente agrada, né? Visualmente agrada. Exato. Mas o antihistamínico não diminui a incidência de estridor, de edema de glote, não diminui a incidência de insuficiência respiratória. E você não está com medo do paciente morrer de coceira. Está com medo do paciente morrer de estridor, de insuficiência respiratória por via aérea fechada. Você precisa de algo que abra a via aérea, a bendita da via aérea. E aí, o que a gente tem, Léo? Uma medicação tão rara, tão difícil. Né? Cara. Adrenalina! Faz adrenalina, porcaria, gente. Essa mesmo, gente. A mesma do ACLS, é aquela lá. Faz adrenalina. A adrenalina que você tem lá
tão facilmente disponível, meia ampola, no adulto, né? Meia ampola de adrenalina, da meio ml, intramuscular, pode fazer, por exemplo, no vasto da coxa. Geralmente é o mais recomendado, no vasto tem um lateral. músculo maior para você fazer com segurança. Meio ml, cara, meio ml, nem dói, é muito pouco. E aí sim, a adrenalina demonstra melhora no manejo, nos edemas de glote, etc e tal. Pode fazer o tal do antihistamínico junto, famoso Phenergan. Pode fazer Phenergan. Escolhe um outro grupamento muscular qualquer e aplica o bendito do Phenergan, que o paciente vai se coçar menos, o paciente vai melhorar o rash, vai melhorar os edemas, vai ficar todo mundo feliz. Mas não deixe de fazer a adrenalina. Até porque você não sabe, Luiz, isso é um erro também muito comum, de subestimar. As pessoas muito subestimam a velocidade com qual o edema de glote pode se instalar e a velocidade com a qual o paciente pode entrar em insuficiência respiratória. Só quem já viu, né, Léo? Só quem já viu o desastre que é. E é uma tragédia, é um desastre. É um desastre. Se você deixar a glote fechar, gente, é uma situação que a gente chama em manejo de via aérea, não entubo, não ventilo. Não ventilo, você não entuba e você não consegue ambusar o paciente. Se você deixar a glote fechar, esse paciente vai para uma cricotireoidostomia e se você não souber fazer a cricotireoidostomia de emergência, ele vai morrer. E a gente viu recente num curso de manejo de via aérea difícil, né, Léo? Sim. Já é considerado via aérea difícil. Sim, reação anafilática, gente, não pode dar bobeira. Não pode deixar o paciente fechar a glote. Se fechar a glote é não entubo, não ventilo. Não entubo, não ventilo é a pior situação que existe na medicina para via aérea. Não deixe chegar nesse ponto. Não subestime a reação anafilática. Faz a bendita da adrenalina. Meio ml, meio miligrama. Tá resolvido. Tá? E aí você faz o Phenergan. Se eventualmente o paciente estiver com um pouco de broncoespasmo, você pode fazer um corticoide, um beta-agonista, tratar o broncoespasmo em si. Não tem problema. Pode passar um antihistamínico para tomar em casa, Phenergan com polaramine, vai dar um soninho gostoso, o paciente vai dormir, que é uma beleza. Mas só faça isso depois que você tiver garantido que o problema não vai chegar na via aérea. Então, acho que o principal aí, gente, é reconhecimento precoce, né, Léo? Viu que vai dar ruim, vamos anteceder o desastre, né? Vamos usar a adrenalina aí. Uma coisa importante também é a remoção do agente causador, obviamente, né? Obviamente, se a gente conhecer... Eu não falei, mas você tem toda a razão. Né? Tirar o agente causal é fundamental. Exatamente. E acho que assim, o principal, acho da gente mencionar aqui para esse manejo é a adrenalina salvadora de vidas. Adrenalina salvadora de vidas. E a gente não pode subestimar o risco que esse paciente está correndo. E por fim, assim, choque, né? Paciente que choca, aquele choque refratário muitas vezes, um caso aí de um paciente que degringola, a gente tem o auxílio da própria adrenalina em bomba. Sim, né? Talvez seja uma das poucas situações em que a gente não vai ter a noradrenalina, o choque anafilático clássico, seja uma das poucas situações que a gente não vai ter a nora como primeira opção de vasopressor. Pode usar? Pode. Pode usar. Ah, só tem nora, pode usar. Mas se você tem prática, tem experiência, talvez seja mais interessante, segundo os dados da literatura, você fazer diretamente uma bomba de adrenalina para o choque anafilático. Essas drogas todas meio que se convertem umas nas outras, né? Dopamina no organismo se converte em nora e nora se converte em adrena. Mas a gente tem que seguir as evidências, os estudos que já estão publicados. E aí, nesse caso, a melhor situação mesmo, se você tiver as opções, se você tiver mão, se você tiver traquejo para usar, é fazer direto uma bomba de adrenalina no choque anafilático. Mas olha, o choque anafilático real é raro. É raro. Acho que quando a gente identifica precoce, né, e trata, eles também respondem bem. Os casos graves respondem bem essa terapêutica. Exatamente. Acho que é isso, né? É isso, né, Léo? Acho que fechamos. Fechamos. Pessoal, agradecer a presença de todos vocês, dizer que
Nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, para receber sugestões de tema. Inclusive, recebemos recentemente pedido. Vamos botar na lista aí para a gente falar sobre sequência prolongada de intubação, sobre a COBE, né? Ketamine Only Breath Intubation. A gente podia falar de alternativas à sequência rápida de intubação. Tá prometido, hein? Prometido. Tá prometido, vamos fazer. Mas como eu dizia, se você tem alguma sugestão, algum pedido, pode mandar para a doutora Luísa Brown. Luísa Brown, com Luísa com Z e Brown B-R-A-U-N. Acertei? Obrigada, Léo, acertou. N de navio. N de navio. Para mim é mais fácil. Leonardo Goltara, você vai me encontrar no @Emergência Raiz em todas as plataformas de podcast, de YouTube, de Instagram, de Facebook, de Twitter, enfim. É isso. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, um beijo gente. E até o próximo episódio. Tchauzinho.